Meu nome é Eduardo Scheffer, eu sou diretor de marketing e projetos digitais do Grupo Globo. Atualmente estou assumindo uma função de cuidar de todos os ativos digitais do grupo, na sua comercialização, exploração, prestação de serviço, criação de produtos. É uma função nova, mas bastante desafiante. E que bom poder estar aqui com vocês, conversando um pouco, porque esse desafio passa naturalmente por tudo que diz respeito a dados. Então, queria agradecer à PUC por essa parceria, que eu coloco tanta fé e vejo tanto valor. E vejo o valor pelo seguinte: eu descobri há alguns anos que a parceria entre a iniciativa privada e o mundo acadêmico ele é incrível. E eu descobri isso de uma forma muito prática. Em 2010, junto com uma equipe da FIP, a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, nós começamos a estudar como trabalhar com dados do mercado imobiliário para tentar criar um índice de preços. Isso porque, na época, eu cuidava da operação do Zap, que é um portal classificado de imóveis, acredito que vocês conheçam. E aí começamos a desenhar o que poderia ser isso, entendemos que havia competência dentro da empresa, mas principalmente muita competência no mundo acadêmico. E a união desses dois mundos poderia gerar muito valor. Foi então que nós criamos o índice FIPZAP. O índice FIPZAP hoje é o único índice de preço de imóveis do Brasil. Ele é divulgado mensalmente, tanto para aluguel quanto para venda, comercial, residencial. E ele virou uma referência. Mas, mais do que uma referência, ele virou uma família de produtos para o mercado imobiliário. Então, são índices, são pesquisas, são estudos. E tudo isso começou a ganhar muito corpo. Ganhou corpo porque nós começamos a notar que tudo que era gerado, do ponto de vista de dados, que virava informação, que virava conhecimento, tinha um valor incrível para o setor privado, um valor incrível para governo e para a academia. A união dessas três coisas é que conseguiu fazer com que aquele produto realmente fosse, enfim, disruptivo do ponto de vista de oferta de serviços e conhecimento para o mercado, e também permitiu que a gente começasse a olhar para o dado e falasse, pô, tem um negócio aqui, né? Tem um negócio novo, tem um negócio que deve ser explorado. E foi então que nós aproveitamos essa proximidade com o mundo acadêmico, acabamos convidando 3 pessoas que até então tinham função mais dentro do mundo acadêmico, eram professores, um da USP, um da GV e uma outra pessoa que estava lecionando fora do Brasil, e acabamos fazendo uma empresa chamada DataZap. Essa empresa hoje provê serviços que apoiam a maioria das incorporadoras imobiliárias, enfim, bancos, o mercado imobiliário de uma forma geral, a tomar melhores decisões. Hoje é difícil uma incorporadora definir a construção de um prédio sem antes procurar a DataZap para olhar estudos, enfim, estatísticos, econométricos, para entender velocidade de venda, preço, configuração de um imóvel. Assim como os bancos, que têm carteiras imobiliárias muito grandes, financiadas, acabam nos procurando também, ou nos procurando, porque eu não consigo largar, muito carinho pelo negócio, mas procurando a DataZap para fazer reprecificação dos ativos. Carteiras de imobiliárias financiadas normalmente são de muito longo prazo, e o preço dos imóveis varia muito. Vocês estão vendo isso, o preço dos imóveis nos últimos 4 anos, do ponto de vista nominal, não variou nada, mas do ponto de vista real, perdeu a inflação, nós podemos estar falando em quase 30% de queda. Ou seja, a carteira dos bancos tem que ser toda hora reprecificada para saber se ele está sup ou super exposto a crédito. Então, é muito interessante você começar a olhar o dado virando, de fato, alguma coisa absolutamente palpável e virando produto, serviço e negócio. O estudo que foi feito aqui das UPPs, porque um dos trabalhos que nós fizemos para o Banco Mundial foi disponibilizar dados de valorização de imóveis
em regiões com proximidade de 10, 20, 50, 100, 500 e 1 quilômetro das UPPs, na época em que elas foram implantadas, para entender o comportamento de valorização desses imóveis. E, enfim, o resultado do estudo foi positivo, que mostrou, de fato, que não só as regiões muito próximas à UPP, mas todas as regiões, enfim, no entorno da UPP, tiveram um ganho na valorização dos imóveis. Acho que hoje a situação está um pouco diferente, mas, de novo, muito interessante você voltar isso para o mundo acadêmico e permitir estudos que, no fim, podem virar teses de doutorado, mestrado e por aí vai. Então, para nós, dado, naquele momento, virou, de fato, um ativo que poderíamos colocar no balanço da empresa. Ainda não se põe dado no balanço da empresa, mas eu tenho certeza que, em muito pouco tempo, a gente vai ter que mexer nisso, porque o valor que tem na geração dos dados, e principalmente no uso deles, é incrível. Eu tenho certeza que qualquer empresa, ou qualquer setor da economia hoje, depende de um conhecimento muito mais profundo dos seus consumidores para poder ter sucesso. Acho que esse é o grande desafio que todo mundo está passando. Muito tempo, realmente durante muito tempo, boa parte dos setores da economia ignoraram o conhecimento que deveriam ter sobre o consumidor. E isso mostra hoje, depois que algumas empresas começaram a se mexer, que perderam tempo. Essas empresas perderam tempo. Vamos pegar alguns exemplos aqui que eu gosto de citar. Vamos pegar a Tesla. A Tesla, para mim, é um exemplo assim, bastante curioso. A Tesla, acredito que vocês conheçam, é uma empresa que fabrica carros. Ela fabrica carros elétricos, carros elétricos caros. Um Tesla, aquele Tesla mais conhecido, é um carro que nos Estados Unidos custa $70 mil. Ou seja, é um carro muito caro, é o preço de um Porsche. Só que a Tesla, no final, no meio do semestre passado, no segundo semestre de 2017, ela chegou a valer mais do que a GM. A Tesla fabrica por semana, a Tesla fabrica por ano o que a GM fabrica por semana em número de carros. E mais do que isso, a GM tem uns 3 ou 4 modelos de carro elétricos. Ou seja, por que a Tesla vale tanto se comparado com a GM? E aí, quando você começa a mastigar um pouco enfim, tentar entender esse ecossistema, o que aconteceu na cabeça dos investidores para valorizar tanto a Tesla, acontece um fenômeno interessante. Olha a coincidência. A Tesla, quando foi lançar os seus carros, o Musk começou a procurar as principais dealers, as principais concessionárias americanas. E falou, olha, eu vou lançar um carro novo, elétrico, super bacana, tal, e eu queria vender meu carro na tua concessionária. E as concessionárias começaram a falar, não. Eu fui conversar com a GM falou que não posso mais vender seu carro. A Chrysler falou que não posso. A Ford falou que ninguém mais entra aqui, não. Esse negócio é deles e eu não vou vender carro de terceiros aqui, ou de outros fabricantes. E aí o Musk não teve solução. Ele teve que começar a vender o carro por conta própria. Ele falou, então eu vou vender o carro pelo site, as pessoas entram lá, compram o carro, depois eu entrego o carro nas minhas lojas. E nessa brincadeira, o que aconteceu? Ele juntou uma série de fatores positivos. Primeiro, a compra feita pelo site naturalmente identifica o consumidor. A entrega do carro na loja identifica ainda mais o consumidor, porque, afinal de contas, não tem um intermediário no meio do caminho, que é a concessionária. Depois, o Tesla é um carro 100% plugado. Eu já tive a oportunidade de andar num. Na verdade, quando você entra no Tesla, ele identifica o que está acontecendo. Ele sabe que tem uma pessoa sentada ao volante, sabe que tem uma pessoa do lado, sabe se tem uma pessoa atrás, ele sabe que caminho você está fazendo. Se você cair num buraco, aquilo é a avisa central da Tesla, o próximo Tesla que passar por aquela rua já vai saber que tem um buraco ali. Ele sabe o caminho que você fez, quanto tempo você ficou, ele sabe onde você mora. Para vocês terem uma ideia, quando teve lá o Storm em Miami, lá o furacão, no ano passado, foi ano passado, né? Foi ano passado. A Tesla mandou um upgrade de firmware para todos os carros da Flórida, permitindo que eles tivessem de 30% a 40% mais autonomia, justamente para eles poderem fugir do furacão. Esse tipo de coisa mostra um relacionamento direto com o consumidor
que é identificado hoje pelo mercado como algo que vale muito, porque, na verdade, o consumidor gera dados que permitem que você depois consiga fazer ações muito mais específicas, muito mais pontuais. Agora, a gente está contando num modelo que deu muito certo porque houve desintermediação. E, na verdade, fala-se muito que tecnologia, de uma forma geral, desintermedia as coisas. Eu ouvi isso a vida inteira. Eu trabalho com internet desde 1994 e sempre ouvi essa frase. A tecnologia desintermedia. Tecnologia desintermedia. Eu vou citar 2 exemplos aqui que vão um pouco contra essa teoria. O primeiro é o Uber. Antigamente, para pegar um táxi, você fazia assim e o carro parava. Agora, para pegar um táxi, você liga para uma central ou pega um app, tanto faz um táxi ou um Uber, o que quer que seja, um 99, Easy, não importa. Você pega o app, requisita um táxi, um carro, ele localiza o carro mais perto de você e manda. Ou seja, nós criamos um intermediário. Nesse caso, criou-se um intermediário no meio do circuito. Vamos pegar um outro exemplo, e esse está mais dentro da nossa praia, a gente começa a entrar no nosso assunto. O mundo da mídia era um mundo, até poucos anos atrás, muito simples, do ponto de vista de agentes que estavam envolvidos. Você tinha um cliente, esse cliente normalmente tinha uma agência que cuidava da sua comunicação, essa agência contratava uma produtora para fazer um filme, fazer uma peça impressa, fazer um spot de rádio, que contratava um veículo que transmitia isso. Simples como isso. Sempre foi assim. E, dessa forma, a proximidade do cliente com o consumidor era igual a zero. E, de certa forma, a relação do veículo com o consumidor era também muito pequena, porque a relação era uma relação one way. Eu só mandava a informação, eu não recebia nenhuma informação. Essa relação, ela ganhou um monte de agentes intermediários. Intermediou-se muito mais o processo. Intermediou-se o processo porque os dados que agora são absolutamente relevantes para o veículo e para o anunciante estão sendo manuseados ou estão sendo trabalhados por uma série de agentes no meio do circuito. Isso permitiu que houvesse um ciclo virtuoso, um efeito rede, que permitiu também que todos eles ganhassem nesse ecossistema. Então, o que era antigamente cliente, agência, produtora, veículo, consumidor, virou cliente, agência, DMP, DSP, SSP, network. Bem, não vou citar todas as siglas aqui, porque ninguém merece. Mas, enfim, nós estamos falando de quase 10 agentes que estão entre o anunciante e o veículo. E tudo isso aconteceu porque hoje, principalmente por causa do mundo digital, a capacidade de voltar os dados, tanto para o veículo quanto para o anunciante, é incrível. E quando você recebe o dado de volta, você tem capacidade de melhorar muito mais a sua oferta e seu produto. Mas isso também só é possível se eu tiver uma entrega precisa daquela publicidade ou daquele produto e serviço que eu estou oferecendo para o mercado. De novo, porque o ciclo ganha precisão na entrega e a capacidade de medir resultados na volta. Tudo isso em função dos dados que são gerados. Vamos pegar alguns números interessantes. Hoje, dentro do Grupo Globo, nós temos aproximadamente 90 milhões de usuários únicos no ambiente digital por mês. 90 milhões de pessoas que, de alguma maneira, oferecem dados, seja a sua localização, sejam dados de log, e aí mais precisos, com nome, telefone, enfim, data de nascimento, o que quer que seja. Temos aproximadamente 15 bilhões de pessoas que veem os vídeos, vídeos que são de nossa propriedade, seja de artistas, de cantores, seja das nossas próprias produções. Você tem um Cartola, que nós vamos falar aqui mais para frente, que tem, acredito que até um número maior que esse, mas 10 milhões de times formados,
com pessoas que interagem semanalmente com esses times para montar e desmontar, né? Quem não conhece o jogo, é um jogo ali que mistura a realidade com a fantasia, né? Chama Fantasy Game. Nós temos quase 100 mil novos cadastros de pessoas diariamente, ou seja, um volume de dados extremamente expressivo que permite que a gente responda, ou pelo menos tente responder, e eu acho que esse é o grande desafio do que a gente está, enfim, desenhando junto aqui, algumas das principais questões que toda empresa de mídia hoje precisa atacar. A primeira delas é atribuição da audiência. A atribuição da audiência é muito fácil ser medida quando você está no mundo online. Mas, mesmo assim, há questionamento, né, o que chamamos de first click, last click. Quem é que acessou, de fato, aquela publicidade? Quem foi mais relevante para aquela campanha? Foi quem viu primeiro, quem viu por último, quem viu no meio? Mas, quando a gente vai para o mundo offline, para o mundo da televisão, o desafio ainda é maior, porque ali a conexão, a interatividade é muito menor. Mas, enfim, vários estudos e várias ferramentas têm sido desenvolvidas para tentar responder essa pergunta. Ou seja, eu fiz uma propaganda na televisão. Quanto que isso deu de resultado, de fato, para o anunciante? Ele pagou 10 por essa propaganda. Quanto que ele teve de lucro por conta desta propaganda? Eu acho que essa é uma das principais questões que a gente tem que responder. A segunda é segmentação. Como é que eu segmento e entrego a publicidade certa para a pessoa certa? Né? Não perco. Não jogo fora a publicidade, podemos dizer assim. Não dou tiro de escopeta para alcançar um número definido de pessoas. Como é que eu entrego? No mundo digital, isso é um pouco mais fácil, mas, mesmo assim, é uma série de desafios. Mas, no mundo offline, no mundo mais tradicional, o que eu devo, o que eu posso fazer para entender direito qual é o meu público, segmentar e entregar essa publicidade de maneira precisa para ele? A qualidade do conteúdo publicitário. Como é que eu garanto que o conteúdo publicitário tem qualidade, tanto para o veículo, quanto para quem está vendo? Todo mundo aqui sabe que você procura um hotel para ir em Trancoso, a sua vida vira um inferno de Trancoso, por resto da vida você fica sendo bombardeado com um hotel em Trancoso. Você já morreu e o cara, não perca. É um verdadeiro inferno. Isso não é bom. Isso é a segmentação simples, é aquela, eu procurei A, eu entrego A para o cara o resto da vida, até ele procurar B. Então, muito tem que ser estudado aí. E, por fim, um desafio que é um desafio, acho que está mais na esfera de governo, mas a gente tem que, obviamente, passar o tempo todo pensando nisso, é uma questão de banda. Né? Porque banda, infraestrutura, porque quando você tem entrega segmentada de publicidade, principalmente em vídeo, você precisa de banda, você precisa ter capacidade de entregar isso especificamente para cada um, e isso consome muita banda, isso consome muito recurso de infraestrutura. Eu queria falar sobre um ponto da tecnologia que eu acho que tem sido repensado e que, para mim, faz muito sentido. A tecnologia é fundamental para tudo que a gente está falando aqui. Na verdade, tudo isso é base tech. Então, o que eu falo, está tudo tech, pode corta, e ignora o tech. Porque, na verdade, é tudo em função de tecnologia. Mas a gente tem que parar de pensar um pouco no tecnocentrismo, né? Pensar a tecnologia pela tecnologia. Acho que o interessante é a gente olhar para a tecnologia e entender como a tecnologia vai ajudar a resolver problemas absolutamente palpáveis, problemas do mundo real, do mundo que vivemos, vai melhorar a qualidade de vida da gente, vai melhorar as relações, a eficiência dos negócios. E é justamente isso que eu acho que a gente está tentando desenhar aqui juntos. Espero que seja um sucesso. E queria, mais uma vez, agradecer a PUC aí pela parceria. Tenho certeza que a gente vai colher excelentes frutos. Obrigado a todos, bom dia.